Você sabe como um cientista trabalha? Antes de entendermos o trabalho de um cientista, precisamos entender o que é um cientista. Um cientista, antes de tudo, é uma pessoa curiosa que busca entender e descobrir como as coisas funcionam. Eles trabalham aplicando métodos e coletando dados para compor sua pesquisa, que pode ser relacionado a qualquer tema e ambiente, até mesmo os ambientes extremos e hostis, como por exemplo, a Antártida. O último continente a ser descoberto, a Antártida tem características únicas que a tornam especial. Com temperaturas que chegam a menos 65 graus Celsius, ventos podendo chegar a mais de 300 km por hora e sendo a maior região desértica do mundo, é um lugar fascinante para pesquisas. Seu gelo contém muitas histórias sobre o passado. Obtendo essas informações escondidas, aprendemos mais sobre o nosso planeta ontem, hoje e amanhã. Porém, para que isso aconteça, algumas coisas precisam ser feitas antes, como por exemplo, a extração desse gelo. Esta não é uma amostra comum tirada da superfície. É necessário uma equipe e equipamentos especializados para a retirada desse testemunho de gelo, que é o nome que se dá para estas amostras. As equipes são transportadas de avião das proximidades do continente antártico, como por exemplo das cidades de Punta Arenas, no Chile, e Christchurch, na Nova Zelândia. Seus equipamentos e suprimentos podem viajar juntos, mas muitas vezes vão de navio antes da expedição. Uma vez lá, eles se instalam em uma das bases, nacional ou internacional. O equipamento de extração é dividido em duas categorias, termais ou mecânicos. Os equipamentos mecânicos são os mais utilizados. Eles exigem uma perfuratriz cilíndrica de núcleo oco para extração da amostra. Eles montam os equipamentos em neve limpa e mais compactada, para suportar o peso da máquina. Então, começam a perfurar até atingir a profundidade desejada para a amostra, podendo chegar em até 3 km em alguns lugares. É retirado um testemunho contínuo, mas apenas as partes pertinentes à pesquisa são mantidas. Os testemunhos de gelo têm entre 1 e 6 metros de comprimento, e entre 50 e 135 milímetros de diâmetro. Estes são conservados em tubos herméticos para evitar a contaminação da amostra. Devido à dificuldade de estabelecer bases, levar suprimentos e equipamentos, os testes das amostras não são feitos na Antártida. Então, os tubos são transportados para os seus destinos, bancos de gelo ou laboratórios de universidades. E as equipes encerram sua expedição e voltam para os seus países de origem. Mas a pesquisa está longe de acabar. Após seu retorno, os cientistas devem aguardar a chegada das amostras, pois estas não são enviadas por avião. Devido ao seu peso, tamanho e necessidade de conservação, pois estamos falando de gelo, que naturalmente derrete e se altera em temperaturas maiores. A melhor maneira de transportá-los é por mar, e isto pode demorar meses. Então, todos se preparam para a chegada. Assim que ocorre, começa o preparo e análise do gelo. A análise depende muito do objetivo da pesquisa, mas sempre começa com um corte e segmentação do gelo. Este gelo passa por máquinas com serras de aço que permitem um corte limpo e evitam a contaminação do gelo. Em geral, as salas onde são feitos esses cortes são mantidas a temperaturas muito baixas, para evitar que a amostra derreta e se contamine. Cada pedaço é separado e identificado para poder dar a referência de onde precisam ser usados. As análises mais comuns são datação de carbono, medição de gases atmosféricos presos, medição de salinidade e densidade. As pesquisas climáticas e atmosféricas são as que mais utilizam essas amostras, pois elas são capazes de dizer como o clima era em tempos passados. E também é capaz de dizer se eventos fora dos normais aconteceram. As pesquisas mais famosas sobre o tema são as que revelam os níveis de gás carbônicos na atmosfera durante o tempo. São essas que dão suporte a outras pesquisas sobre o aquecimento global. Os equipamentos possuem uma precisão e confiabilidade muito alta, mas mesmo sabendo disso, confirmamos os dados com amostras de outras partes glaciais do mundo. Isso garante que os dados estão corretos e que o método científico foi seguido à risca. A pesquisa na Antártida é difícil, mas necessária. Graças a ela, temos informações sobre o nosso planeta que jamais pensaríamos em conseguir. Ela nos ajuda a entender mais sobre a vida e o ambiente físico, além de ajudar muitas vezes a entender até o que está fora do nosso planeta. A ciência ocorre em todo lugar, e de muitas maneiras. O cientista é o explorador, desbravando selvas e geleiras do desconhecido.